Você está segurando um celular agora. Ou já segurou hoje, em algum momento do dia. Boas chances de ser um Samsung. Mas presta atenção numa coisa. O prédio mais alto do planeta está de pé porque uma empresa do mesmo grupo ajudou a construir ele. Um remédio que alguém toma agora mesmo foi fabricado por outra empresa, do mesmo grupo. E numa sala, do outro lado do mundo, uma família toma decisões que pesam sobre um país inteiro. Tudo isso tem o mesmo sobrenome: Samsung. Você conhece a marca, só que ninguém te mostrou o sistema por trás dela. Se inscreve agora, porque depois desse vídeo você não vai mais olhar para o logotipo do mesmo jeito. Isso começou pequeno, muito pequeno. 1938. Um comerciante coreano chamado Lee Byung-chul abre uma empresa de comércio local. 40 funcionários. Vendia mercadoria básica, depois macarrão, açúcar, lã. Nada, absolutamente nada sugeria o que viria depois. Nas décadas seguintes, a empresa cresceu como um organismo que não para de se dividir. Entrou em seguros, entrou na bolsa, entrou no varejo. Cada setor novo virava uma empresa nova, sempre debaixo do mesmo guarda-chuva. No fim dos anos 1960, veio o salto. Eletrônicos. Primeiro produto: uma TV em preto e branco, 12 polegadas, 1970. Depois, o primeiro computador da marca, lançado 2 anos antes dos primeiros PCs com Windows. Hoje, quase 90 anos depois daquele comércio pequeno, o grupo Samsung reúne 67 empresas afiliadas. E os números da parte visível, a Samsung Electronics, tiram o fôlego. Só em 2025, faturou mais de 333 trilhões de wons. Perto de 230 bilhões de dólares. Isso é próximo do tamanho da economia inteira da Nova Zelândia. Só numa empresa. Lucro líquido: mais de 45 trilhões de wons. Investimento em pesquisa: quase 38 trilhões, recorde da história da companhia. Em infraestrutura, mais de 52 trilhões, boa parte em fábricas de chip e tela. 259 mil funcionários, só nessa parte do grupo. Mais gente do que mora numa cidade inteira. E lidera. No começo de 2026, enviou mais de 62 milhões de smartphones num único trimestre e voltou ao topo mundial, na frente da Apple. Dá para colocar um celular novo na mão de cada pessoa que vive na Itália e ainda sobra estoque. Em televisor, a liderança já dura 20 anos seguidos. Quase 30% do mercado global por receita. Mais da metade de toda a TV de luxo vendida no planeta. 20 anos é tempo suficiente para uma criança nascer, crescer, virar adulta, sem nunca ter conhecido um mundo em que a Samsung não fosse a maior fabricante de televisor do mundo. Mas isso é só a ponta que você enxerga. A mesma marca do seu bolso está também no seu carro, através de uma divisão chamada Harman. Está na construção civil, na empresa que ajudou a erguer o Burj Khalifa, em Dubai. O prédio mais alto do planeta, de pé, com a mesma assinatura. E não parou aí. Também levantou o segundo prédio mais alto da Malásia. E as Torres Petronas, que já foram as mais altas do mundo, quando ficaram prontas em 1998. Pensa nisso. 3 dos edifícios mais icônicos do skyline mundial, em 3 países diferentes, carregando a marca de uma empresa que você só conhece pelo celular no seu bolso. Está na medicina também. Fabricando remédio para outras farmacêuticas, através de uma divisão de biotecnologia que cresceu mais de 30% só no último ano. Um crescimento que a maioria das farmacêuticas tradicionais do mundo levaria anos inteiros para alcançar. Está na nuvem, na inteligência artificial, em data center, através de uma empresa de tecnologia que fatura sozinha quase 14 trilhões de wons por ano. Sozinha, essa divisão já valeria como uma empresa de peso em qualquer bolsa de valores do planeta. Construção, remédio, inteligência artificial, celular, televisor, tudo com o mesmo sobrenome. E é aqui que a maioria das pessoas para de prestar atenção. Acha que já entendeu a história. Empresa grande, diversificada, eficiente. Mas eu te prometo, isso não é nem metade da história. O que conecta essas dezenas de empresas não é só a marca. É um sistema de poder que quase ninguém fora da Coreia do Sul consegue enxergar. Se você já assistiu algum vídeo aqui do canal sobre famílias que controlam setores inteiros da economia sem nunca aparecer, guarda essa comparação, porque o próximo bloco vai te lembrar bastante disso. Primeira camada. Samsung não é uma empresa, é um chaebol.
Chaebol é o nome que a Coreia do Sul dá a um tipo de conglomerado. Dezenas de empresas, setores completamente diferentes, unidas não pela operação, mas pelo controle de uma família. Esse modelo nasceu no pós-guerra. O governo apostou num punhado de grupos empresariais para reconstruir a economia rápido. Funcionou. A Coreia virou uma das maiores economias do mundo em poucas décadas. Só que o preço veio junto. Boa parte do poder econômico ficou concentrado nas mãos de pouquíssimas famílias. E a Samsung é o maior chaebol do país. Isso significa que, quando você compra um celular, o dinheiro não fica isolado numa fábrica. Ele circula por toda uma rede de empresas do mesmo grupo, passando de mão em mão, sem nunca sair de dentro de casa. Só entre os 10 maiores chaebols da Coreia, as transações internas responderam por quase 70% de todo o valor desse tipo negociado em 2025. Mais de 190 trilhões de wons, girando dentro de um punhado de famílias. Comparável ao PIB inteiro de países de porte médio. Um país inteiro trabalhando um ano inteiro só para gerar o que circula, em silêncio, entre empresas do mesmo sobrenome. Segunda camada. E essa é ainda mais interessante. Se a Samsung é uma teia de dezenas de empresas, quem fica no centro dessa teia? Tem nome: Samsung C&T. Oficialmente, é construção civil, a mesma que ergueu o Burj Khalifa. Só o braço de engenharia faturou mais de 14 trilhões de wons em 2025. Mas também opera em moda, turismo, comércio, investimento. E o Financial Times já descreveu essa empresa de um jeito direto. Uma espécie de holding de fato do grupo inteiro. Não no papel, na prática. Porque a Samsung C&T tem participação na Samsung Life, uma das maiores seguradoras da Coreia. E a Samsung Life tem participação na Samsung Electronics, uma empresa dentro da outra, dentro da outra. Pensa numa boneca russa. Só que, em vez de madeira pintada, é ação. Cada empresa segura um pedaço da próxima, até fechar o círculo. E no fim dessa cadeia está a mesma família desde o início, a família Lee. Terceira camada. E aqui o mecanismo aparece de vez. Como uma família controla um conglomerado desse tamanho, sem ser dona da maioria de cada empresa? Olha a estrutura acionária da Samsung Electronics. Investidores estrangeiros, 47% das ações ordinárias. Investidores coreanos, individuais e institucionais, boa parte do resto. E os principais acionistas, incluindo a própria família, ficam com apenas 20%. 20%. Não é maioria. Não chega perto de ser maioria. E, ainda assim, basta para manter o controle de todo o grupo, empresa após empresa, geração após geração. Porque controle, num chaebol, não depende de maioria numa única empresa. Depende de participação estratégica numa rede que segura a si mesma. Não é fraude. Não é ilegal. É engenharia societária, construída ao longo de décadas. Em 2015, 2 empresas do grupo passaram por uma fusão controversa. O Ministério Público sul-coreano chegou a alegar que ela serviu para fortalecer o controle de Lee Jae-yong, hoje presidente da Samsung Electronics, sobre o conglomerado inteiro. O caso foi para a justiça. Em julho de 2025, a Suprema Corte da Coreia manteve a absolvição de Lee, sem condenação. Isso não prova que o sistema é corrupto. Prova algo talvez mais incômodo. Dá para reorganizar o controle de um império inteiro dentro da lei, usando as próprias regras do mercado a seu favor, e sair de lá absolvido. Quando um punhado de famílias concentra esse tanto de poder, decisão de mercado passa a pesar como decisão de Estado. Não é imposto, não é acaso, é modelo de negócio que atravessa gerações. Quarta camada. E essa chega mais perto de você. Porque isso não fica preso à Coreia do Sul. Quando um conglomerado domina a produção de memória, tela e chip, ele influencia o preço de quase todo o eletrônico do planeta. Se a Samsung reduz a produção de um componente, o custo de celular, computador e TV sobe em qualquer lugar, inclusive aqui no Brasil. Você paga mais caro no seu próximo aparelho e provavelmente nunca vai saber que o motivo começou numa decisão de fábrica do outro lado do mundo. É o preço invisível de depender de um sistema tão concentrado que ele consegue mexer no mercado global sozinho, sem propaganda, sem aviso, sem manchete. E o próximo capítulo já está em andamento. Em 2026, a Coreia do Sul anunciou um plano nacional de investimento em chip e inteligência artificial que pode passar de 576 bilhões de dólares, com a Samsung como protagonista.
Há até reportagens, ainda não confirmadas, de um plano do grupo para investir 1.000 trilhões de wons na próxima década, nessa mesma corrida. Vale um contraponto antes de fechar. Estrutura de conglomerado familiar não é sinônimo automático de abuso. E não é exclusividade coreana. O Japão teve o Zaibatsu, antes da Segunda Guerra. Conglomerados gigantes, controlados por uma única família, dominando do banco a indústria pesada. Depois da guerra, o país passou por reformas forçadas, justamente para diluir esse tipo de concentração de poder, quebrando parte dessas estruturas em empresas independentes. A Coreia do Sul já discutiu reformas parecidas ao longo das décadas. Leis para limitar participação cruzada, aumentar transparência, reduzir o peso dos chabols. Algumas avançaram, outras não. O modelo nunca foi desmontado por completo. Existe caminho, só ainda não foi percorrido até o fim. E enquanto isso não acontece, o modelo continua rodando, geração após geração, do jeito que sempre rodou. No fim, talvez a pergunta certa não seja quão grande é a Samsung. A pergunta certa é: quantas coisas na sua vida, da tela que você olha agora ao prédio mais alto que você já viu numa foto, passam pela mesma família, sem você nunca ter ouvido falar dela? E quantas outras marcas, em outros países, escondem uma engenharia parecida atrás de um logotipo simpático? A Samsung só é mais fácil de enxergar porque ficou grande demais para esconder. Grande demais para caber só numa prateleira de loja. Grande demais para caber só num bolso. Você provavelmente não vai parar de usar produtos Samsung por causa disso. Ninguém aqui está pedindo isso. Mas agora você sabe que, atrás da marca, existe um sistema. E sistema, diferente de produto, você não escolhe comprar. Você simplesmente vive dentro dele. Se esse vídeo te fez enxergar essa história de outro jeito, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também vai se surpreender. Comenta aqui embaixo qual empresa do seu dia a dia você quer que a gente investigue assim, camada por camada. Porque tem sistema escondido atrás de quase toda marca que você usa sem pensar. E a gente vai continuar destrinchando um de cada vez. E da próxima vez que você pegar seu celular Samsung, lembra, marca você vê, sistema, só quem investiga.